Paguei 10 anos de pensão, para um filho que não era meu, e a mãe sabia. Quando eu me separei da minha ex, o João tinha só 4 anos. Ele era pequeno, meio atrapalhado nas palavras, mas já tinha um brilho no olho que me desmontava. A separação foi amarga, cheia de discussão, mas eu lembro que só pedi uma coisa. Você pode ficar com tudo, mas deixa eu ser pai. Ela aceitou, mas com muitas condições. Eu podia ver o João apenas de 15 em 15 dias, aos sábados. Ela queria o valor cheio da pensão logo no primeiro dia do mês, sem um minuto de atraso. E mais, nada de visita surpresa, nada de ficar ligando. Tinha que ser no esquema que ela achava confortável. Na época, aceitei. Não porque era justo, mas porque eu estava cansado. E com medo de perder o João. Pagar a pensão nunca foi um problema. Mesmo quando fiquei desempregado por uns meses, mesmo quando o aluguel aumentou. Ele era meu filho. E isso era o que importava. Nos fins de semana que ele vinha, a casa ganhava cor. Eu aprendi a fazer miojo do jeito que ele gostava, bem molhado, com queijo ralado em cima. A gente montava pista de Hot Wheels na sala, jogava videogame e ria até tarde. Ele me chamava de paizão. E isso era o suficiente. Foram anos assim. Eu pagando pensão todo mês. Levando ele ao parque. Indo nas festinhas da escola, mesmo que às vezes a mãe fingisse que eu não estava lá. Comprando presente de Natal. Dividindo a vida. Teve um dia que ele me abraçou e disse: quando eu crescer, quero ser igual a você. Você é forte. E engraçado. Eu chorei escondido no banheiro. Porque, para mim, ser pai do João era o único pedaço da minha vida que ainda fazia sentido depois da separação. Minha ex. Ela não facilitava. Se eu atrasava R$ 50 da pensão, ela ameaçava me denunciar. Se eu pedia para ver ele fora do combinado, ela falava que eu era invasivo. Mas eu engolia tudo. Porque o João valia a pena. Eu via ele crescendo. Mudando a voz. Trocando os brinquedos por celular. E mesmo quando ele começava a ficar mais na dele, eu continuava presente. Nos aniversários, era sempre eu quem levava ele para jantar no lugar que ele escolhia. E toda vez, ele pedia pizza de calabresa. Só ele comia. Eu só ficava olhando. Porque, no fundo, aquilo me alimentava mais do que qualquer coisa. Foram 5 anos assim. 5 anos de pensão. 5 anos de amor. 5 anos sendo chamado de pai com orgulho. Até que, algo mudou. Eu não sei exatamente quando começou. Talvez tenha sido naquela vez em que o João, do nada, me chamou de tio no mercado, na frente dos amigos. Ou talvez tenha sido quando ele perguntou, com aquela cara inocente: pai, por que eu sou tão diferente de você? Na hora, eu ri. Falei que ele puxou a mãe, que não tinha nada de errado nisso. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Na semana seguinte, ele me pediu para ver fotos antigas. Peguei umas caixas no armário e começamos a olhar juntos. Ele parou numa foto do meu pai, o avô dele. Ficou olhando, depois me encarou e disse: parece que eu não sou da família. Engoli seco. Mas tentei manter a calma. Falei que às vezes filhos não saem parecidos mesmo, que isso era normal. Só que aí vieram os comentários da escola. Um professor amigo meu, que sabia da minha separação, comentou: o João é um bom menino, mas você sabia que ele às vezes diz que o pai dele morreu? Aquilo me paralisou. Voltei para casa, sentei no sofá, e fiquei em silêncio por quase 1 hora. Depois mandei uma mensagem para minha ex, perguntando: você sabe por que o João tá dizendo por aí que eu morri? Ela respondeu com aquele tom seco que sempre usava: ele deve ter ouvido alguma coisa errada. Adolescente é assim mesmo. Mas alguma coisa ali não batia. Era como se ela quisesse encerrar o assunto rápido demais. E não foi só isso. Comecei a perceber pequenos afastamentos. O João, que antes me mandava mensagem toda semana, passou a responder com um emoji seco. Parou de me chamar de pai. Virou só mano, ou nem isso. Achei que fosse só a adolescência. As mudanças, os hormônios, o distanciamento normal. Mas comecei a prestar mais atenção. Teve um dia que ele dormiu lá em casa e deixou o celular destravado. Juro que não sou de mexer. Nunca fui. Mas algo me incomodava demais. Então, eu olhei. Vi uma conversa entre ele e a mãe. E tinha uma mensagem dela que dizia: lembra, ele é só quem te ajuda. Você não precisa sentir obrigação nenhuma com ele. Só isso.
Uma frase. Mas que desmontou tudo dentro de mim. No dia seguinte, perguntei direto para ela. O que você quis dizer com isso? Ela fingiu que não sabia do que eu estava falando. Disse que era conversa fora de contexto, que eu estava paranoico. E, mais uma vez, virou o jogo. Você sempre querendo controlar tudo. É por isso que a gente se separou. Era sempre assim. Tudo que eu sentia virava um ataque dela. Toda tentativa de diálogo acabava com ela se fazendo de vítima. Mas dessa vez, eu não ia engolir. Passei os dias seguintes remoendo aquilo. Pensando em tudo. Repassando conversas, atitudes, momentos. E aí eu cometi o pecado que muitos pais cometem quando estão no limite. Pesquisei sobre teste de DNA. Só para tirar da cabeça. Só para ver. Não era que eu não amasse o João. Era que eu precisava entender porque tudo parecia estar desmoronando sem motivo. Eu não contei para ninguém. Marquei no particular. Consegui uma amostra de saliva dele numa escova de dente que ele deixou aqui em casa. O resultado levou 12 dias. 12 dias em que eu mal dormi. 12 dias em que eu me sentia o pior ser humano da Terra por duvidar. 12 dias em que eu me perguntava: e se eu estiver errado? E se ele for mesmo meu filho, e eu tô sendo um monstro? Mas aí o envelope chegou. E, com ele, a verdade que eu nunca imaginei que viveria. O envelope chegou numa terça-feira, fim de tarde. Era simples. Branco. Sem nada escrito, só meu nome e o selo da clínica. Eu fiquei encarando aquilo por um tempo. Sentado na mesa da cozinha, com a luz do sol atravessando a cortina. O João não estava lá. Ninguém estava. Só eu, e a verdade que eu não queria descobrir. Abri com as mãos tremendo. Não li tudo de cara, só fui direto para a linha que me interessava. Probabilidade de paternidade, 0,00%. O mundo ficou mudo. Não teve grito. Não teve lágrima. Não teve raiva imediata. Foi só um colapso interno. Fechei o envelope, deixei em cima da mesa, fui pro quarto e fiquei lá por horas. Sem mexer no celular. Sem comer. Só deitado, olhando pro teto, tentando entender o que isso significava. 10 anos. 10 anos pagando pensão. 10 anos me culpando por não estar mais na casa. 10 anos dando o meu melhor para um filho que não era meu. Mas o pior não era isso. O pior veio no dia seguinte, quando eu finalmente criei coragem e fui até a casa da minha ex. Ela atendeu com aquela cara de sempre. Arrogante. Fechada. Me olhou de cima a baixo e soltou: o que foi agora? Eu entreguei o envelope sem falar nada. Ela pegou, abriu, leu com calma. Demorou. E quando terminou, deu aquele risinho. Pequeno. Fio. Como se estivesse lendo uma receita de bolo. E aí? Vai fugir agora? Aquela frase foi como um soco no estômago. Você sabia, né? Sempre soube. Ela respirou fundo. Deu de ombros. Olha, eu não tinha certeza. Mas desconfiava, sim. E sinceramente, se você quisesse tanto saber, devia ter feito isso antes. Agora já era. Eu não conseguia acreditar. Ela falava como se eu tivesse assinado um contrato sem ler. Você me deixou. Você saiu de casa. Você quis aquela liberdade toda, e agora vem querer posar de vítima. Você me usou. Você me fez de pai de aluguel. E ela respondeu: você quis ser pai. Você fez isso porque quis. Ninguém te obrigou. Eu saí dali sem dizer mais nada. Mas antes de ir, olhei nos olhos dela e disse: você não só destruiu minha confiança. Você matou uma parte de mim que nunca mais vai voltar. Na semana seguinte, eu parei de pagar a pensão. Avisei o advogado. Ele disse que, com o teste, eu podia entrar com pedido oficial de suspensão imediata, e que seria deferido com facilidade. Mas é claro, ela não ia deixar barato. Me chamou de monstro. Mandou áudios pro João dizendo que eu estava abandonando ele. Disse que eu só estava com ela antes por obrigação. Que eu nunca amei ele de verdade. Eu tentei explicar para ele. Chamei para conversar. Mas ele não quis. Me bloqueou. Simples assim. Um garoto de 14 anos, que me chamava de paizão, que dizia que queria ser como eu. Agora, me ignorava como se eu fosse um estranho. E eu não podia culpá-lo. Ele não tinha culpa de nada. Ele era só um garoto.
Um garoto nascido no meio de um jogo sujo de adultos. Nos meses seguintes, eu entrei num dos piores períodos da minha vida. Perdi peso. Tive insônia. Meu desempenho no trabalho caiu. Parei de sair, parei de sorrir. Me isolei. E ninguém da minha família entendia. Quando contei, me diziam frases como: "Mas você não sabia." "Ah, mas você ficou tanto tempo achando que era seu filho, né?" Como se isso diminuísse a dor. Como se isso justificasse a mentira. Como se amar alguém que não era de sangue transformasse tudo em uma fantasia temporária. Mas eu sentia. Sentia como se tivesse perdido um filho, mesmo sem nunca ter tido um. E o mais cruel, ela não parou por aí. Ela resolveu me processar por abandono afetivo. Chegou uma notificação judicial. Assinatura reconhecida. Endereço certinho. Carimbo do cartório. Processo: abandono afetivo. Requerente: minha ex. Representando o menor: João. Meu coração travou por alguns segundos. Como assim? Depois de tudo? Depois de eu ter pago pensão por 5 anos, dado amor, cuidado, ido em consulta, feito lancheira, buscado na escola. Agora, era eu quem estava sendo acusado de ter abandonado o menino? Li a petição. Cada palavra parecia uma facada. O requerido, após descobrir que não possui laços biológicos com a criança, cortou completamente o contato afetivo, causando forte abalo emocional no menor. Durante 5 anos, criou-se uma figura paterna sólida, e a quebra abrupta desse vínculo gerou consequências psicológicas graves. A mãe afirma que tentou manter os laços, mas foi ignorada. Mentiras. Deturpações. Frases soltas tiradas do contexto. E no final, indenização por danos morais. Valor estimado: R$ 80 mil. Meu advogado quase caiu da cadeira. Isso é um absurdo. Um completo abuso do judiciário. Mas o que a gente podia fazer? Ela estava usando o que sabia. Sabia que o sistema é falho. Sabia que muita coisa, quando envolve criança, vai direto pro emocional do juiz. E sabia que eu estava destruído o suficiente para quase desistir. Mas eu não desisti. Entrei com a suspensão oficial da pensão, com base no teste de DNA. A justiça aceitou. Ponto para mim. Só que o processo de abandono afetivo correu em paralelo. A gente teve que reunir tudo. Prints, registros de pagamentos, conversas, fotos de viagens, vídeos de aniversários. Tudo que provasse que eu estive lá. A audiência foi marcada para dali a 6 meses. 6 longos meses. E nesse tempo, a pressão aumentou. Ela começou a plantar histórias entre nossos conhecidos. Postava indiretas no Instagram. Alguns se dizem pais, mas somem quando mais se precisa. Marcava meu nome. Marcava o do João. Alguns amigos começaram a se afastar. Outros vinham perguntar: "Mas o que aconteceu, cara? Você abandonou mesmo?" Era humilhante. Pela primeira vez, eu entendi o que é perder o nome. Não só judicialmente, mas socialmente, moralmente. Um dia, meu chefe me chamou na sala e perguntou: "Tá tudo bem com você? Tô vendo você muito distraído." Tive que contar. Só disse: "Tô sendo processado por abandono afetivo de um filho que nunca foi meu." Ele não entendeu. Ninguém entendia. E no fundo, nem eu entendia como eu tinha deixado isso acontecer. Fui de pai dedicado a réu em um processo ridículo. A mulher que me enganou por 5 anos, agora dizia que eu era o manipulador. E o menino? Bom, eu não tinha mais notícias. Não mandava mensagem, nem respondia. Eu era só aquele cara. No fundo, eu ainda me preocupava com ele. Queria saber se estava bem. Se sentia falta de mim. Se ainda lembrava das pistas de Hot Wheels, dos jantares de pizza, das risadas no sofá. Mas eu era proibido de me aproximar. E ainda por cima, podia acabar devendo uma fortuna para quem me enganou o tempo inteiro. A vida tinha virado um tribunal. E eu era o réu. Mas eu prometi a mim mesmo: eu ia lutar até o fim. Nem por vingança. Nem por orgulho. Mas porque era a única forma de me olhar no espelho de novo. Faltava pouco menos de 2 meses para a audiência. Meu advogado da época estava tentando, mas dava para ver que ele estava inseguro. Era novo, bom de coração, mas parecia com medo do peso da acusação. E eu entendi. É difícil convencer um juiz que você não abandonou um filho que não era seu, mesmo com prova em mãos. Foi aí que um amigo me apresentou outro advogado.
mais experiente, mais direto, e com uma cara de quem já tinha enfrentado guerras piores. Nos encontramos numa padaria. Expliquei tudo, mostrei os documentos, os prints, o laudo do DNA. Ele ficou calado por um tempo, olhando para a papelada. Depois fechou a pasta, me olhou nos olhos e disse: "Você não vai pagar um centavo. Mas vamos fazer isso do jeito certo. Doa a quem doer." Ele começou a montar a linha de defesa com base em 2 pontos cruciais. A fraude da maternidade consciente. Ele alegou que minha sabia que eu não era o pai, e mesmo assim manteve a mentira por interesse financeiro. O vínculo afetivo forçado. Ele explicou que a justiça reconhece que a criança tem sentimentos, mas que isso não pode ser usado como chantagem jurídica, principalmente quando existe uma origem fraudulenta no vínculo. Eu não entendia muito de termos jurídicos, mas eu entendi a mensagem. Ela me usou, e agora ia pagar por isso. Começamos a reunir mais provas. O advogado contratou uma perícia para analisar as mensagens da mãe com outras pessoas. Conseguimos, com autorização da justiça, recuperar áudios dela trocando confidências com uma amiga, anos atrás. Num dos áudios, ela dizia com todas as letras: "O João provavelmente nem é dele, mas o trouxa paga pensão e ainda fica babando o menino." Quando ouvi aquilo, minhas mãos tremiam. Era a frase que me arrasava, mas que agora poderia salvar minha vida. Também conseguimos que o antigo médico de pré-natal testemunhasse. Ele disse que, na época, ela se recusou a fazer o exame de DNA, mesmo com indicação médica. O advogado anotava tudo. Cada data, cada testemunha, cada detalhe. Ele sabia que o caso ia além da minha dor. Era um ataque contra o sistema. A gente não vai só se defender. Vamos provar que ela mentiu, manipulou e usou o filho como escudo. Nos últimos dias antes da audiência, eu quase não dormi. Mas havia algo diferente agora. Eu tinha uma chance. Pela primeira vez, eu tinha uma chance. Chegou o dia da audiência. Eu fui de terno simples. O advogado do outro lado parecia mais preocupado com o cabelo do que com o caso. Minha ex apareceu toda compenetrada, com cara de mãe ferida. O juiz era sério. O promotor, calado. Quando me chamaram para falar, eu respirei fundo e contei tudo. Sem exagerar. Sem me vitimizar. Falei do amor que eu tinha pelo João. Dos anos de pensão. Das noites de febre. Das lições de casa. Do dia em que ele me chamou de pai pela primeira vez. Falei da dúvida. Do teste. Da dor de descobrir. E da covardia que foi ela ter me escondido isso o tempo todo. Quando o advogado apresentou os áudios da minha ex, os mesmos em que ela dizia que o trouxa pagava pensão, o clima na sala mudou. O juiz franziu a testa. O promotor pediu uma pausa para analisar o conteúdo. Minha ex ficou vermelha. Tentou dizer que era piada, que tinha sido tirado de contexto. Mas não colou. Depois de tudo apresentado, a sessão foi encerrada com a promessa de que a sentença sairia dentro de 30 dias. 30 dias que pareceram uma eternidade. Mas que também foram os primeiros 30 dias em que eu consegui respirar de novo. A decisão saiu numa segunda-feira de manhã. Meu advogado me ligou cedo, sem nem dar bom dia. Saiu. Você venceu. Eu fiquei em silêncio. Deu vontade de gritar, mas a voz travou. Sentei no sofá, respirei fundo e pedi para ele me explicar tudo. A sentença do juiz foi cirúrgica. Ele reconheceu que o vínculo afetivo existiu, sim, mas que foi construído sob uma mentira mantida pela mãe. E que, ao descobrir a verdade, o requerido teve pleno direito de se afastar emocional e financeiramente, preservando a própria integridade psicológica. Trecho direto do juiz. A autora agiu com dolo ao omitir a verdade por anos, e não pode agora se beneficiar do vínculo que ela mesma forçou a se formar. O juiz indeferiu o pedido de indenização por abandono afetivo. E mais. Determinou que ela arcasse com as custas processuais e aplicou uma multa por litigância de má-fé, por ter entrado com o processo usando o filho como instrumento de chantagem emocional. Valor: quase R$ 15.000. Ela saiu devendo. Eu saí limpo. Naquela noite, fui jantar com minha esposa e meus 2 filhos. Pela primeira vez em meses, consegui comer sem sentir um peso no estômago. Minha esposa me segurou pela mão e disse: "Agora você pode seguir em paz." Com a cabeça erguida. Mas eu sabia que algumas cicatrizes não somem assim. Ainda penso no João, às vezes. Não sei o que ele escutou. Não sei o que ele acredita.
Talvez um dia ele descubra a verdade sozinho. Talvez não. Mas o que eu sei é que eu fui o melhor pai que pude ser, mesmo sem saber que não era pai de verdade. E se tem uma coisa que essa história toda me ensinou é: dignidade não se implora. Justiça não se compra. E caráter não depende de laço de sangue. Hoje, voltei a cuidar dos meus negócios. Tô mais perto dos meus filhos. E com o coração mais leve. E sabe do que mais? Me recusei a deixar essa dor me transformar em alguém amargo. Porque, no fim das contas, eu fui enganado, traído, humilhado. Mas eu não fui derrotado. Fui apenas alguém que amou demais e escolheu se levantar. E por isso, eu nunca vou me arrepender.